Há outros assuntos importantes, mas não podemos fugir desse aí, né? Então agora eu levanto uma outra questão. Quem é que falhou na distribuição das doses de vacina? Todos os municípios do ABC tiveram esgotamento das vacinas, das doses, não foram suficientes. Osasco, uma das 10 maiores cidades do Brasil, ou do estado de São Paulo, uma das maiores do Brasil, como São Bernardo, como Santo André. Taboão da Serra, também no primeiro dia se esgotaram as doses da vacina contra a gripe. Será que as autoridades não calcularam que, como se dirigir a idosos, idoso vai para a fila muito tempo antes de abrir esses postos? Não fizeram esse cálculo? Então, todos esses idosos já estavam na fila antes da abertura ontem às 7 horas. Tivemos aqui o relato do jornalista Almir Borges, ele foi no posto da Vitorino Carmilo, lá em Santa Cecília. Ele disse que havia umas 2.000 pessoas na fila a hora que ele chegou, às 6 da manhã. O posto abria às 7. Será que ninguém calculou isso? Me parece uma falha grave de planejamento na distribuição dessas doses. Esperamos que hoje isso seja normalizado. A impressão que me deu, viu, Zé, é que houve também, assim, houve um excesso de... A demanda foi muito maior do que o planejado. Evidentemente que houve falha nisso, né? Falha no dimensionamento do problema. Quer dizer, há uma grande preocupação da população em relação a uma doença coronavírus que é muito parecida com a gripe e foi, inclusive, antecipada essa campanha de vacinação até para que as pessoas evitem a gripe, né? Possam não contrair a influenza A, porque agora a situação chegou a um ponto que um espirro, uma tossida, as pessoas já estão correndo para o hospital, né? Então a vacinação é muito positiva e necessária, ela é anual. E, aliás, é bom lembrar que essa gripe mata mais do que tem matado a coronavírus no mundo inteiro, né? Isso a gente já falou aqui sobre esses números. Eu acho que houve uma corrida mesmo. Ontem eu fui aqui, certamente em todo o Brasil, né? Eu fui a um posto de vacinação drive-thru, funcionou muito bem. Tá uma fila longa, é claro, mas olha, a fila andava com a rapidez, quer dizer, não foi uma demora insuportável, funcionou muitíssimo bem. Aliás, faltou também, houve falta de vacina em diversos postos. Isso aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, em várias cidades. Houve falta de vacina, mas aquilo foi reposto logo, assim, sem demora. Porque, afinal de contas, a vacina foi comprada, existe em número suficiente. O que não foi dimensionado, o que eu acho que o governo subestimou, o governo federal e os governos estaduais e municipais subestimaram a quantidade de pessoas que desta vez iriam procurar os postos de vacinação. Exatamente, Cláudio. Há uma neurose hoje. Então essas pessoas teve foram antecipação, como você disse, né, Zé Paulo? Antecipação Pois é, como aí. se não houvesse amanhã, né? Eles foram ontem como se não houvesse amanhã. E a vacinação vai continuar. O dia D é 9 de maio para todo mundo. No entanto, acabou a vacina, acabaram as doses em vários municípios importantes da região metropolitana. Agora, aqui em São Paulo, eu tive relatos também de vacinação muito rápida, viu, Zé Paulo? Aqui na minha região, por exemplo... Sim, onde havia vacina, sim, né? Onde não tinha nem rapidez, nem lentidão. Eu estou dizendo que não foi um problema generalizado, né? Assim, houve Mas os lugares 7 que deu municípios certo. do ABC, em Osasco, em Taboão da Serra, é grave. E a estratégia do drive-thru foi uma estratégia boa, né, Rafael? Uma estratégia diferente, né? Que o idoso não precisava nem sair do carro. Mas só para quem tem carro, né, Pedro? Também tem esse lado aí. A gente viu uma fila de automóveis lá, Cláudio Humberto, para os carros irem passando, então não havia o contato, né? O problema grande do coronavírus é a aglomeração, é o contato, a proximidade das pessoas. Até em alguns lugares onde o idoso não tinha carro e foi tomar vacina, tinha uma marquinha no chão também, né? Essa preocupação tem que ser destacada aqui para que um ficasse longe do outro e não ficasse aquela fila um pertinho do outro assim, né? A gente viu essa medida ser adotada em vários pontos. Aqui em São Paulo teve essa história aí do drive-thru, né, que o idoso passava ali com o carro e tomava a vacina mesmo sem ter de sair do carro para não ter contato com ninguém, a não ser aquele profissional da saúde que estava lá para aplicar a dose da vacina, né? Essa ideia do drive-thru foi muito boa, né? Também houve a criação de postos
em farmácias, etc. Qual é a grande virtude disso, eu acho, além de facilitar a vida daqueles que puderam fazer isso? Esvazia a fila do posto, né? Aquela fila lá que concentra os idosos, por exemplo, que não tem carro. Eu acho que foi tudo, só precisa, eu acho que numa próxima etapa, ou ainda nessa, né? Ou ainda nessa campanha, nesta atual campanha de vacinação, o governo criar ainda mais postos, né? Espalhar mesmo, sabe, pela cidade, né? Que não precisa de muita coisa, né? Basta uma mesinha lá, as coisinhas com a vacina e vai aplicando. Dois então, profissionais. Eu não sei se as farmácias receberam, né? Porque as farmácias também vão compartilhar as doses de vacina. Não sei se ontem já havia essas doses em farmácias. Não tivemos notícia, né, companheiros? Pois é. Não. Mas só para retomar, aqui perto da minha casa tem a AMA CUPC, que é uma AMA que atende muita gente, porque é uma das poucas que tem na região e atende uma população muito pobre. Tem algumas favelas aqui perto, a favela Alba, a favela Vietnã, que era aquela antiga favela que saía lá do começo da jornalista Roberto Marinho, quando a avenida nem existia ainda, né? Lá da Marginal do Rio Pinheiros e vai até o metrô Jabaquara, depois se estende até a rodovia dos Imigrantes. Ela deixou de existir, né? Metade dela foi removida com a construção da jornalista Roberto Marinho, mas a Roberto Marinho parou, onde existiria aquele túnel que ligaria a avenida até a rodovia dos Imigrantes, e ali continua existindo aquela favela imensa que vai até a rodovia dos Imigrantes. E essa AMA atende uma parte importante dessa população aqui, ela fica muito próxima geograficamente da região ali da favela. E ontem não tinha fila, por exemplo, tinha muita gente, mas não tinha fila, estava tudo muito bem organizado ali, pelo relato que eu recebi. Tudo muito bem organizado. E quem foi ali, por exemplo, por volta de 9 horas da manhã, conseguiu tomar vacina e sair da AMA sem enfrentar aglomeração de pessoas, sem ficar ali esperando muito tempo. Então, saber exatamente o que aconteceu, se houve falha na distribuição da vacina em alguns postos, se algumas prefeituras estão adotando alguma logística que não é a mais adequada para isso, porque pelo menos nessa de que eu tive notícia aqui, a coisa correu relativamente bem. E vários ouvintes, viu, Rafael, reforçando essa ideia de que, sim, aconteceram problemas, mas não foram generalizados. Muita gente dizendo que demorou 2, 3 minutos, que deu tudo certo no seu posto de saúde. Enfim, a gente tem que ficar atento ao que não está funcionando, mas deixar claro também que, na maior parte dos postos de saúde, a coisa está funcionando bem nesse momento. É assim, o atendimento não tem dúvida quanto a isso. O que nós estamos questionando aqui é a falta das doses de vacina em municípios importantes da Grande São Paulo. Só no isso. ABC, né, Zé Paulo? Mas você isso mencionou foi aí. reposto. Guarulhos Osasco, também. Osasco, E Guarulhos Taboão da também. Serra, Guarulhos. Santana de Parnaíba. Muitos mas foi municípios reposto. aqui da região. Mas a informação que eu tenho é que houve falta mesmo de vacina, mas isso depois foi reposto. Não nesses municípios. Hoje é que se espera essa reposição. Também não é simples assim, né?